O 1º de maio vai ser adiado para o ano que vem, porque não vai dar para fazer aquelas reuniões, né, festivas, com sorteio de carro, de casa e tudo mais que as centrais sindicais sempre promovem. Mas vai ter uma comemoração virtual. E nessa comemoração virtual, quem é que vai participar? Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Faz tempo que eles não têm entendimentos, né? Houve aquela transição de governo que foi muito exaltada, né? Houve muita classe na passagem do bastão. O Fernando Henrique tinha sido muito importante nos tempos do Lula sindicalista, indo ao ABC em momentos críticos de ameaça, até de prisão do ex-presidente que dirigia o sindicato, mas depois disso eles foram se alfinetando ao longo dos tempos depois da criação do PT. E agora... Mas eles não estarão juntos não, né, Zé Paulo? Não, virtualmente, né? Mas não, sim, mas nem virtualmente do mesmo evento, né? Mas não ao mesmo tempo, né? Virtualmente, né? Mas não então ao mesmo eles tempo, vão se encontrar. Né? Eu não sei, vamos assistir dia 1º de maio para ver como é que vai ser feito isso aí. Porque é uma tecnologia nova, né? O Lula vai representar alguma espécie de categoria de ex-presidiários, alguma coisa assim, na condição não, de quê, trabalhadores. Né? Porque ele nunca foi, quer dizer, ele já não é sindicalista há muito tempo, né? Tanto ele quanto o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estão nessa por puro oportunismo, né, claro. Por falar em ex-presidiários, tem muita gente virando ex-presidiário agora, aproveitando a história do coronavírus, advogados espertos e juízes que estão assinando a liberação de presos perigosos. O Pedro Campos tem mais detalhes sobre novos casos nessa onda, né, Pedro? É verdade, Thaís. Eu tenho me debruçado aí sobre esse assunto ao longo dos últimos dias, né? E colhido informações aí de todo o Brasil. Não é só isso não, viu, Thaís? É muito dinheiro que o crime organizado tem e com esse dinheiro eles conseguem, claro, essa grande mobilização. O caso mais recente que eu tive conhecimento é da fuga do Gerson Palermo, de 62 anos, traficante de facção criminosa, condenado a mais de 100 anos de prisão. Conseguiu a autorização para seguir para prisão domiciliar no dia 21 de abril, durante o feriado, terça-feira dessa semana. Só para o ouvinte ter uma ideia, e para quem lembra, ele é um dos presos que sequestraram um avião da VASP para o tráfico de entorpecentes durante uma ação das mais ousadas já registradas no Mato Grosso do Sul. Ele teve autorização para ir para a prisão domiciliar no dia 21 de abril, às 17 horas, 5 da tarde. 3 horas depois, ele já tinha rompido a tornozeleira eletrônica e já tinha fugido muito antes da revogação da sua prisão domiciliar, que aconteceu no mesmo dia, pelo próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, mas aí já era tarde. A polícia estima que ele já esteja na Bolívia, a uma altura dessa do campeonato. Esse não é o do PCC, né? O Valair, né? Não, é outro. Esse também então, é do PCC. Então são dois que romperam, aí prejuízo para tornozeleiras, né? Não, esses são os dois casos, né, que a gente tem conhecimento de presos dos mais perigosos que romperam a tornozeleira eletrônica. O outro é justamente esse, Zé Paulo, que eu ia trazer agora a informação, um caso que a gente está acompanhando desde o início da semana, a gente vem relatando aqui e cada vez mais essa história fica esquisita, né? Esse preso aí do Paraná, de 76 anos, liderança de facção criminosa também, foi liberado por um juiz de primeira instância sem laudo que comprove que ele sofria de hipertensão. Na verdade, o que aconteceu foi que ele tomou um remédio para a pressão enquanto estava na penitenciária, na longa vida criminal que puxa. Também foi liberado sem que o Ministério Público tivesse sido ouvido, o que é contra a nossa legislação. E tinha na sua ficha maus antecedentes, porque já fugiu da cadeia em uma oportunidade. Apesar de todo esse histórico, ele acabou sendo liberado pelo juiz de primeira instância. E ontem nós conversamos aqui sobre esse caso com o deputado estadual do Paraná, Homero Marchese, que nos contou que havia um outro pedido de prisão para esse sujeito. Então ele não poderia ter sido solto apenas com a decisão do juiz de primeira instância, que decidiu que ele poderia ir para a prisão domiciliar, o que resultou na fuga. Vamos ouvir o deputado. Ele não poderia ter sido solto por conta de uma outra decisão de prisão emitida por outra vara aqui do Estado. Se isso tivesse sido avaliado, e o Ministério Público poderia ter percebido esse fato, ele sequer poderia ter utilizado o tornozeleira eletrônica.
E frustra muito os agentes penitenciários com quem eu conversei, delegados, investigadores, policiais militares, juízes e promotores que fazem um trabalho sério, muitas vezes arriscam a própria vida para colocar essas pessoas atrás das grades, e aí, num erro crasso desses, podem se ver diante da pessoa fora das grades de novo. É lamentável. E o terceiro caso, né, que esse para mim chama ainda mais atenção por um fato específico, um habeas corpus concedido pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que colocou em prisão domiciliar Marcelo José de Lima. Ainda não há informação sobre rompimento da tornozeleira eletrônica. Nesse caso, então, não se tem notícia de fuga, mas de qualquer forma, é um bandido perigoso, investigado pela polícia, 4 meses de investigação. Ele participou do roubo do ouro do aeroporto de Guarulhos, 770 quilos de ouro que foram levadas do aeroporto de Guarulhos, o que mostra também, mais uma vez, um bandido perigoso aí, livremente circulando pela sociedade, né? Com essa história da prisão domiciliar. Absurdo isso que está acontecendo no judiciário brasileiro, viu, Cláudio? É um escândalo isso, né? E, assim, se não foi erro, foi sacanagem, né? Se não foi erro judicial, pode ter sido, inclusive, como é comum, é muito comum, sobretudo entre traficantes, que são a categoria de criminosos mais capitalizada, digamos assim, é muito comum a compra de sentenças. É impressionante, esse caso do Paraná, o sujeito perigoso é um traficante condenado a 76 anos de cadeia, tem histórico de fuga da cadeia, tem histórico de ameaça a magistrados, e ainda assim, como o deputado afirmou, com outro pedido de prisão já expedido, aí aparece lá um juiz e manda o cara para casa. Isso tem que ser investigado, isso não pode ser uma pichotada apenas, né? Não pode ser um erro. E se foi um erro, pior ainda, né? O pior, é tão grave quanto, porque afinal de contas temos um magistrado que tem um poder muitas vezes sobre a vida e a morte, né? Porque uma coisa dessa pode decretar a morte de pessoas, né? Esse sujeito pode sair por aí afora matando quem achar que deva para se vingar dos anos que tomou de condenação. Né? E aí vai ficar por isso mesmo, o erro ou enfim, essa decisão que pode ser também suspeita do juiz, há milhares de casos assim, todos a pretexto a pretexto do coronavírus. Aqui em Brasília, a OAB aqui, a seccional local aqui da OAB, se associou a um bando de criminalistas derrotados na justiça, que não conseguiram impedir que seus clientes tivessem sido presos. Eles fizeram uma ação coletiva para abrir as portas da Papuda, né, só a pretexto do coronavírus. Ainda bem que o juiz aqui negou, o Tribunal de Justiça negou, e também em grau de recurso o STJ negou. Mas você imagina se tem lá alguém que vai lá e concede, né? Vê o tamanho do absurdo, e colocando a sociedade em risco duplamente, né? Inclusive pelo aumento considerável da criminalidade. E nós esperamos aí a atuação do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, que o Conselho é que determinou aos juízes que analisassem essas questões. Lógico, a pandemia está aí. Aí foi ágil, né? Quero ver se ágil agora. Certo, agora, atrás esse juiz aí. O juiz é o Diego Paulo Baraúci, né? Lá do Paraná, que ele seja cobrado aí pelo Conselho Nacional de Justiça. Por que, agora, o que não dá que ele também fez isso? É para deixá-lo emitindo sentença enquanto a gente não sabe exatamente o que é que motivou essa sentença dada por ele, né? Se foi erro ou não. Exatamente. É isso aí, até porque nós estamos cobrando o Tribunal de Justiça do Paraná também. Ontem foi expedida uma nota para tentar tranquilizar um pouco a população, porque esse caso do Paraná repercutiu, né, muito em relação às pessoas. A sociedade começou a cobrar do judiciário, e aí o presidente do tribunal emitiu uma nota dizendo que tinha passado uma orientação para juízes analisarem com mais cautela. Mas é preciso mais do que isso, né? É preciso responder para a sociedade, esclarecer esse caso. Como disse o Cláudio Humberto, é muito suspeito isso, né? Como é que um juiz solta um bandido perigoso desse, com todo esse histórico aqui criminoso? E vamos combinar, né, Pedro? Para uma sem laudo para comprovar, sem ouvir o Ministério Público, né? Sem seguir a lei. Para uma pessoa com essa periculosidade, o que é uma tornozeleira eletrônica, né? É nada, claro, né? É igual ao nada, né? É só romper. Exatamente. Imagina, se ele está preocupado com o monitoramento eletrônico de onde está, se saiu de casa, imagina.
É isso aí. Agora o CNJ foi rápido, né, para soltar essa orientação para os magistrados de todo o Brasil. Olha, tenham cuidado, analisem com calma, deem preferência aos grupos de risco na liberação. Essa orientação está válida, é uma orientação, mas está válida ainda. Agora o CNJ precisa vir a público, explicar para a sociedade porque pelo menos esses 3 bandidos perigosos, um deles com condenação superior a 100 anos de cadeia, estão na rua aí livremente por conta dessas decisões judiciais. Também tem uma decisão, aliás, uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP, tem esse também, né? Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, uma resolução número 4, que foi publicada hoje no Diário Oficial, exatamente na mesma direção, né? Na direção de que, olha, né, alto lá, né? Ele, inclusive, chama atenção para isso, é uma longa resolução, mas estabelece limites e critérios para a concessão de soltura desses presos aí.